3. Pronto. Vamos lá? Olá, como vai, vereador Gilberto Natalini? É um prazer estar com você, é um prazer estar com o público, com o seu público, com o nosso público. Gilberto Natalini, você dispensa apresentações, todo mundo o conhece, mas de qualquer maneira, vamos fazer uma breve apresentação do vereador Gilberto Natalini, que é médico, está no seu 5º mandato na Câmara Municipal, foi eleito pela primeira vez em 2000, no ano 2000, conquistou a simpatia e o respeito do povo paulistano, graças a um trabalho sempre pautado por retidão pela cidadania, com uma postura norteada e dos outros seres vivos, né? Principalmente o verde. Tem 134 projetos aprovados. Vereador, parabéns, hein? Realmente é para poucos. Eu me surpreendi com esse número. Vereador, é um prazer conversarmos aqui. Eu gostaria, primeiramente, que o senhor falasse um pouquinho do senhor, um pouquinho do seu histórico, porque a gente sabe que tem uma geração nova que está nos acompanhando, está participando das lives, que eventualmente já ouviu falar no senhor, mas às vezes não o conhece profundamente. Sabemos que o senhor é médico, do seu trabalho também voluntário, em Cangaíba, que o senhor não tem nem sábado nem domingo, e sabemos que o senhor já está em contato com sua equipe desde as 5 da manhã e trabalha por 16 horas. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho quem é Gilberto Natalini. Bom, boa noite, Danon. Prazer enorme estar aqui. Te conheço há bastante tempo, te respeito. Você é uma pessoa adorável, um ser humano de primeira qualidade. Então, uma honra para mim estar aqui com você. Queria também cumprimentar aqueles que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois pelas redes sociais. Eu tenho 68 anos, né? Fiz agora 28 de março. É uma vida, quase 70 anos, né? Eu não imaginei que eu fosse chegar aos 70, viu? A sensação de vitória, viu? Mas eu nasci no Rio de Janeiro, em 1952, no bairro da Penha. Fui batizado naquela igreja de escadaria que tem lá na Penha, que é a Igreja Nossa Senhora da Penha. Fui batizado ali e depois, com aproximadamente 3 anos, meu pai veio embora para São Paulo. Nós ficamos aqui até 1960, e aí depois ele foi trabalhar na usina São José, em Campos dos Goytacazes. Ele era balanceiro de usina lá. Então, o que é balanceiro de usina? Pesava cana. A cana entra na usina, ela é pesada, para poder o fornecedor da cana recebe por quilo, por tonelada. E meu pai pesava a cana na usina São José, e eu fiquei lá até os 16 anos. Aos 16 anos eu vim para São Paulo, para a casa do meu avô paterno, que morava ali no Bosque da Saúde, na rua Guiratinga 677. Eu fiz cursinho, com muito sacrifício, porque o meu velho trabalhava muito para me sustentar aqui, me ajudar a fazer o cursinho objetivo. Ganhei uma bolsa de 50%, e passei na Escola Paulista de Medicina aos 17 anos. Uau. Aos 17 anos eu virei primeiranista da Escola Paulista de Medicina, e com muita honra, muito orgulho, sempre quis ser médico, sempre. Estudei como um doido, como um maluco, como um tarado, estudei em cima daqueles livros. Meu pai comprava com dificuldade, eu comecei a trabalhar para poder também sustentar o curso, não pagava faculdade, mas o livro daquele era como se fosse hoje assim, R$2.000, R$3.000. Os livros de medicina são muito caros. Muito caro. Né? Caro mesmo. E aí eu formei em 75. Antes de formar, eu tive algumas vezes visitando, não por vontade própria, mas por ser sequestrado, os porões lá do Coronel Ustra, no DOI-CODE, né? Fui preso lá, fui torturado por ele, pela equipe dele. Eu fui preso várias vezes, porque a gente era contra o governo da época, o regime militar, a gente se colocou contra, né? E isso pagamos caro com a nossa liberdade, muita tortura, muita humilhação na época. Aí, Gilberto, você estudou com Walter Feldman na época? O Walter foi meu calouro. Eu entrei em 70, o Walter entrou em 71. O Walter foi meu calouro e foi um grande amigo que eu fiz na faculdade. A gente foi que até hoje é um amigo do peito, né? É como se fosse um irmão para mim. Eu tenho muito carinho por ele, eu acho que ele também tem por mim. Tanto é que ele deu o nome do filho dele de Gilberto, em minha homenagem.
né? Eu era o ídolo do Valtinho, eu que trouxe o Valtinho para a vida política do centro acadêmico, fui eu que busquei ele, a esposa dele na época, né, que era namorada, a Sula, que eu também veio junto, e ele começou ali, aí nós fizemos, como a gente não podia aparecer, porque a gente era muito perseguido, o Walter era mais assim, mais virgem, vamos dizer, né? E aí nós fizemos dele presidente do Centro Acadêmico Pereira Barreto, da Escola Paulista. Foi um grande presidente, o Walter é muito habilidoso, né? E aí a gente fez uma amizade, depois nós levei um monte deles, acho que uns 13, 14, lá para a Igreja Bom Jesus do Cangaíba, no voluntariado médico que nós fundamos lá, e dali saiu o Movimento Popular de Saúde da Zona Leste, com o Eduardo Jorge também, lá em Itaquera. Eduardo Jorge era outra turma, mas a gente trabalhava junto. E aí, depois lançamos o Walter vereador em 1982, ele teve 42 mil votos, foi um fenômeno. Naquela época? E aí, 42 mil votos, foi vereador em 83, depois foi deputado estadual, foi deputado federal, foi secretário da Casa Civil do Mário Covas, foi secretário da subprefeitura, e foi, até que ele enjoou da política, falou, eu vou trabalhar no futebol. Aí desistiu das suas candidaturas e foi ser o que ele é hoje, dirigente da CBF. Mas é um amigo nosso, gosto muito dele, vocês sabem disso. E foi o Walter que me levou para a comunidade judaica. Né, o pai dele, o seu Paulo... Sim, o senhor é muito querido da comunidade judaica. Pois o pai dele, o seu Paulo, a mãe dele, a dona Fanny, o Walter me levava lá para eu conviver com eles, com os velhos, né? E na verdade, o que aconteceu? Eu conheci a comunidade judaica, até hoje eu tenho grandes amigos, tenho grande amizade pela comunidade judaica de São Paulo. Então, vereador, então o senhor continua falando, por gentileza, depois daquela questão do diretório, infelizmente da questão lá do Ustra, do período sombrio que o Brasil viveu, como foi a evolução do senhor na questão política e na questão médica? Bom, eu sempre fiz política na faculdade, eu fui líder estudantil ali, junto com o Walter e outros, né? Puxamos várias lutas ali, na Escola Paulista, pelo melhor ensino e tal. Depois, formado, eu fundei a primeira associação de médicos do Brasil no Hospital do Servidor, presidi, lideramos o movimento de residentes, junto com o nosso grupo também. Depois fui para o Sindicato dos Médicos, lideramos também, ajudamos no movimento de renovação médica, como a gente chamava na época. Aí, em seguida, eu era médico do Sindicato dos Motoristas de São Paulo desde 1980, fizemos um trabalho enorme, fundei 120 CIPAs de motoristas nas garagens, 120 CIPAs, e produzimos a primeira pesquisa médica sobre saúde dos trabalhadores do transporte urbano do mundo. Você não acredita, mas é verdade. Dentro daquele sindicato... Que ano foi isso? Que ano foi isso? Foi 87, por aí, para adiante. Fui assessor do Mário Covas na Prefeitura de São Paulo. Nós que criamos, na época, em 83 a 85, os mutirões que popularizou o Mário Covas do ponto de vista da Prefeitura de São Paulo. Os mutirões populares de guias e sarjetas, de praças, de construção de casa, nós criamos na subprefeitura do Campo Limpo, eu e o Abel Abate, que era o subprefeito, na época era o administrador regional. A gente criou isso aí e o Mário Covas gostou, encampou, e isso virou uma febre na cidade, asfaltamento de rua, tudo, prefeitura junto com mobilização da população, sob o comando do qual fomos nós que criamos lá na época, em 1983, na subprefeitura de Campo Limpo. Aí, em seguida, eu fui 83, 84, até 86 eu fui, 96 eu fui ser secretário, fui chamado para ser secretário de saúde de Diadema, pelo Gilson Menezes, até morreu há poucos dias agora, na época ele era do PMDB, ele tinha sido do PT, foi para o PMDB, depois foi para o PSB, ele me chamou, eu fui para lá, fiquei 4 anos, fui eleito presidente do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo por 2 mandatos. E depois fui eleito presidente do Conselho Nacional
de secretários municipais de saúde do Brasil, o CONASEMES. Aí fiquei lá até 2000, e em 2000 eu fui eleito vereador de São Paulo. Aí então, isso tudo foi num crescente para o senhor resolver disputar uma eleição. Qual foi a diferença de toda essa carreira política e disputar uma eleição? Porque é totalmente diferente disputar uma eleição. Como foi essa experiência? A experiência de eleição, para mim, eu diria para você... A experiência isso foi logrou êxito? Logrei êxito na segunda... Não, eu fui candidato 2 vezes antes. Eu fui em 88, tive 4.500 votos, sim. E fui em 96, tive 10.300 votos. Fiquei de terceiro suplente na época, porque nesse ínter, eu, Walter, uma série de pessoas, nós ajudamos a fundar o PSDB em 87. A gente é subscritor da primeira lista de apoiadores do PSDB em 87. Então, eu fui da social-democracia durante muitos anos, até que eu divergi da metodologia do partido e achei que estava desviando demais do rumo, saí e fui para o Partido Verde. Mas aí já foi aqui 2010, 2009, 2010, quando a gente começou a enxergar toda uma situação que a gente não concordou e saí. Então, que eu estava falando para você, em 96 eu fiquei de terceiro suplente. Em 2000 eu tive 26.100 votos. Fui o 8º mais votado do PSDB. Fez 8 e eu fui o 8º. Aí eu fui para lá, para a Câmara, aí o Mário Covas me chamou e falou: Nataline, você é o cara que tem que ser o líder da bancada para a gente fazer oposição à prefeita Marta. Me chamou no Palácio e disse isso. Eu tinha, no segundo turno, apoiado a Marta contra o Maluf, até por orientação do próprio Covas. O Covas orientou isso. Né? E aí o que aconteceu? No segundo turno, nós apoiamos ela. No primeiro turno, o Geraldo foi candidato. Você se lembra disso? Sim. No segundo turno, Marta e Maluf, nós apoiamos a Marta para não ganhar o Maluf, a pedido também do Mário Covas. E ele acertou nisso aí, né? Aí a gente... Depois eu fui ser oposição. Assumi no primeiro dia, eles me indicaram de líder. Em 2001, nós já abrimos a oposição à Marta e aí combatemos uma oposição assim, firme, mas o que era de bom para a cidade a gente apoiava, não era uma coisa cega, maluca. E aí, quando isso a Marta que é importante. É importante. Quando a Marta criou aquelas 6 taxas, que ela criou, que ela Martaxa, mandou uma lei, que ela chamou Martaxa. Então, a Martaxa do lixo. Foi eu que criei a Martaxa. O senhor Martaxa, que denominou Martaxa? Eu e o Dalto Silvano, nós dois. Sim, o Dalto Silvano, sim. Nós criamos a Martaxa, que foi uma figura. Aí ela ficou braba, nervosa com o apelido. Apelido, a pior coisa que tem é você ficar nervoso. Aí que pega mesmo, né? E pegou para valer. Pegou. Aí o Serra ganhou em 2005, e aí foi ser secretário de Participação e Parceria, e o Walter foi ser secretário de Subprefeitura do Serra. Quando o Serra saiu, em 2006, em março, eu voltei para a Câmara. Eu não quis ficar lá no governo, e aí voltei para a Câmara como vereador e tocamos o nosso trabalho. Na Câmara, Danon, eu tenho 405 projetos de lei apresentados na Câmara e 134 leis aprovadas. 97% de presença em plenário e em comissões. 97%. E 3% que eu faltei foi porque eu estava representando a Câmara em algum lugar, em algum evento, e não podia ir, mas era falta justificada porque eu estava indicado pela Câmara, ou na COP, ou no C40, ou entendeu? Bom, eu ia comentar isso da sua presença, isso é importante. Olha, vereador, eu vou aproveitar só perguntar uma coisa para o senhor antes de entrarmos no projeto, porque a gente está sendo visto por muita gente que faz confusão. Hoje em dia, a política está no cerne da questão. As pessoas estão vivendo a política, graças a Deus, inclusive. Até bom, certo ou errado, polarizado ou não, mas as pessoas estão começando a entender, ou pelo menos pesquisar mais. A única questão que a gente pede é que elas possam divergir, mas com educação, com entendimento, porque a democracia é isso. As pessoas têm que conversar, têm que divergir, mas com educação. Então, eu peço para o senhor que o senhor explique, por favor, a diferença entre a função de um vereador,
de um deputado estadual, de um deputado federal e do senador. Parece básico para nós que vivenciamos a política, para nós que conhecemos, mas muita gente faz essa confusão. Então, eu gostaria que o senhor explicasse, porque muita gente agora que entra, a verdade são aviadores que entram numa eleição, inclusive para atrapalhar os que fazem um belo trabalho como o senhor, e dizem, eu prometo fazer isso, eu prometo aquilo. E muita gente acredita que ele vai fazer isso sem saber qual é a real incumbência de um vereador. Pois é, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, eles têm as mesmas funções. Um é em nível territorial. O vereador é no município dele, na cidade, o deputado estadual no estado e o deputado federal no país. Quais são? São três coisas básicas que o parlamentar tem, que o vereador tem a obrigação de fazer. Primeiro é apresentar leis, apresentar projeto de lei para mudar a vida das pessoas, né? Se possível, para melhor, tá certo? Primeiro. Nem sempre é assim, mas deveria ser. Segundo... Infelizmente, é verdade. Infelizmente. Segunda obrigação é fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o governo que está lá, certo? Seja oposição, seja situação, a obrigação do parlamentar é fiscalizar o gasto de dinheiro público, fiscalizar como é que vai indo a implementação de um parque, de um hospital. E a terceira função é levar as reivindicações republicanas da população para o poder público atender. É uma função de, vamos dizer assim, de representante daquilo que é o anseio do povo. E é assim que tem que ser, as três funções. O vereador tem que fazer isso, em nível do município. O que não impede o vereador de dar opinião sobre política nacional e estadual. Porque o município não está em Marte, nem na Lua, o município está dentro do país, dentro do Estado. Com certeza. Então, é assim que a gente age, é assim que eu me pauto. Agora, tem uma coisa importante, viu, Danon? É você agir, trabalhar, fazer com moralidade pública, com ética. Isso não é uma coisa que todo mundo faz, entendeu? Então, eu brinco às vezes assim, eu sou um carro rodado na estrada da vida. Eu tenho 55 anos de ativismo político e social. Desde os 12 anos de idade que eu faço isso. Mas você pode procurar nesse carro velho, rodado. Às vezes bate uma bielinha do motor aqui, outra ali, porque a idade vai, né? Pode procurar com lupa. Eu desafio qualquer um a procurar com lupa, ver se acha um arranhãozinho moral na lataria desse carro velho aqui, ó. Não existe. A lataria é íntegra do ponto de vista moral. E isso, para mim, é a paixão para fazer política. Isso não é todo mundo que tem esse... Não é? Com certeza. E eu atesto isso, por isso que é um prazer fazer a live com o senhor, eu conheço o senhor, e por onde eu ando, essa é a opinião que se tem. E por isso o senhor falou uma coisa muito importante. O vereador pode dar opinião sobre os assuntos, óbvio, ele tem que dar opinião, só que ele não pode prometer algo que ele irá fazer no âmbito federal, por exemplo, no âmbito estadual, quando o âmbito dele é municipal. E isso é o que eu vejo como promessas de alguns aviadores ou alguns que estão querendo entrar na política, que às vezes por desconhecimento próprio, talvez, ou ele tem que se preparar mais, ou por uma, enfim, uma questão desonesta, já que começa errado, ele engana o seu eleitorado e as pessoas caem nessa conversa. Isso é muito perigoso, já começa errado. Por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor. Não é? Claro. Perfeito. Agora, eu gostaria... Pode falar. Desculpe. Não, desculpe, por favor, deputado. Não, vereador, por favor, eu quero dizer até que, mesmo em nível municipal, você não pode prometer muito, porque legalmente, pela Constituição e pela lei orgânica do município, o poder do vereador, por exemplo, o vereador não pode fazer lei para mudar imposto. É proibido por lei fazer lei para mudar imposto. O vereador não pode fazer lei para criar um centro de saúde. Ele pode fazer luta com o povo, quem cria o centro de saúde é o prefeito. O vereador, se puser um projeto de lei criando o centro de saúde do bairro tal, ele é inconstitucional, ele cai na Comissão de Justiça. O vereador não pode fazer leis para aumentar salário de funcionalismo público. A lei não permite que o vereador faça uma lei para aumentar salário de funcionalismo público. Quando o prefeito... Ele pode sugerir.
Não, pode sugerir. prefeito? Por exemplo, agora, eu sugeri ao prefeito, assim, incansavelmente, que ele desse um bônus salarial para os funcionários da saúde do município, por conta do Covid. E ele acabou aceitando, e ele criou um bônus. Teve colega médico meu que me telefonou e falou: poxa, caiu 15 mil reais na minha conta de bônus salarial. Hoje mesmo 3 me ligaram, não sou médico. Então, isso eu fiz. O que eu fiz? Fiz uma pressão legítima, democrática, sobre o prefeito, sensibilizei ele, e ele criou o bônus. Não fui eu que criei, porque eu não posso criar. Eu pedi. O senhor pediu, trouxe argumentos, fez a defesa, fez o que a gente chama do lobby bom. O senhor argumentou, que a gente chama de relações governamentais. Infelizmente, a palavra lobby virou um palavrão, mas, na verdade, diz respeito à parte de comunicação, inclusive, que são relações governamentais. Nós conversamos, dialogamos. A política é a arte do diálogo, é a arte da troca de ideias, é a arte de trazer argumentos, não é, vereador? Exatamente isso. Foi o que eu fiz na questão do bônus. Agora, tem um outro pedido que eu estou fazendo para ele, que ele não está atendendo. Você vê que tem coisa que a gente ganha, tem coisa que não ganha. Eu estou pedindo para ele, para ele estudar uma anistia para a IPTU de pequenos e médios empresários de São Paulo, para dar um alívio. E mesmo para pessoas, moradores, ele estudar quanto ele pode dar de desconto do IPTU para não falir a cidade. Não pode falir a cidade. Mas ele era um ponto que eu ia perguntar. Lógico, eu estou sugerindo isso. Eu estou sugerindo que a prefeitura injete 2 a 3 bilhões de reais do seu orçamento na economia da cidade através de um alongamento do IPTU ou uma diminuição de cobrança, primeiro. Segundo, através de um grande programa de cesta básica para a comunidade que está passando fome na periferia. A fome existe e piorou muito, porque aquele quebra-galho que a pessoa tinha para ganhar um dinheiro, não tem mais. E, terceiro lugar, estou propondo ao prefeito para criar frentes de trabalho. Gastar um dinheiro, botar um dinheiro da prefeitura, contratar as pessoas, para as pessoas fazerem zeladoria urbana, tomar conta das praças, das ruas. Por quê? Porque você vai empregar pequenas obras, porque você vai empregar milhares de pessoas e vai dar um alento para essas pessoas até a economia retomar. Essas propostas econômicas que eu tenho feito, eu ainda não tive a resposta positiva como eu tive para o bônus salarial dos funcionários da saúde, mas eu vou insistir. Mas o senhor está trabalhando. Porque o senhor continua trabalhando nisso. É bom porque o senhor é persistente. Isso é muito importante. O senhor traz argumentos novos. Isso é importante. Vereador, eu gostaria que o senhor falasse desses projetos aprovados, e me chamou a atenção o número 134, é um número expressivo. Apresentados também me chamou a atenção. Eu gostaria também de saber os que não foram aprovados, por que não foram, qual foi a dificuldade. E depois disso, quero perguntar para o senhor o seguinte: o senhor é uma pessoa extremamente educada e quando fala, mas o senhor também é uma pessoa que é firme nas suas posições. E sabemos que, infelizmente, na Câmara, nem todos são santos, nem todos são, enfim, temos problemas aí, inclusive, de interesses econômicos. Como o senhor faz para se blindar? Porque o senhor mexe com interesses fortes de pessoas aí perigosas. Como o senhor faz para se blindar? Embora além de todas as bênçãos que o senhor deve receber e que Deus o proteja, mas como o senhor faz para se blindar em relação a isso? São duas perguntas em uma. É o caráter. Quem tem caráter e quem não tem caráter. Meu pai me ensinou a ter caráter, o velho Urbano, o nome dele era Urbano. Ele me ensinou a ter caráter. Minha mãe, Dona Janete, né, meu avô, seu Farid, que era um libanês, né, minha avó Mala, que você vê, eu sou amigo dos judeus, mas meu sobrenome é Thanos. Então, eu sou um árabe que tenho amizade profunda com a comunidade judaica e com a comunidade árabe. É muito bonito, exato. Nós somos seres humanos, nós temos que tirar o ódio do coração e conviver. Então, eu trabalho... Eu sou um judeu que falo árabe perfeitamente também, Você vê, nós somos amigos, eu sou amigo do Walter, sou amigo do Rabino Michel, sou amigo da Anitta Schwartz, sou amigo do Floriano, sou amigo de tanta gente da comunidade judaica, as lideranças médicos, enfim, e eu tenho a descendência
libanesa. Então, quer dizer, não tem nada a ver, a gente tem que conviver no espaço do planeta da melhor forma possível, construindo e gostando das... Meu lema de vida, Danon, é viver é gostar de gente. Esse é meu lema de vida, é assim que... Não é? Agora, você estava falando... Quem não gosta de gente, né? Quem não gosta de gente não vive, vive num casulo, as pessoas têm que gostar de gente. E cada particularidade, cada diferença é enriquecedora. É verdade. Mas então, é questão de caráter, né? Quer dizer, exato. A Câmara, se você não tiver caráter, com 2 meses que você tiver ali, você já cai na tentação, porque a tentação é muito grande. Todos os interesses políticos, sociais e econômicos de São Paulo passam ali, passam tudo ali dentro, todos. Então, é coisa que vai, é coisa que vem, é proposta que vai, é proposta que vem, entendeu? Mas como a gente nunca se envolveu com isso, e nem quero me envolver, eu brinco com as pessoas, estou ali para ser, não estou ali para ter. Estou ali para ser, para fazer, não para ter. Se eu quisesse ter, o que eu consegui ter, eu consegui com a minha profissão, como médico cirurgião, que eu operei 17 mil seres humanos com as minhas mãozinhas aqui, ó. Ganhei meu dinheiro na medicina limpinho, trabalhando. Então, isso é uma questão de caráter de cada um, né? E eu perco muito voto, às vezes, com isso, porque, às vezes, o cara vai e faz uma proposta antirrepublicana, não republicana, você fala não, ele te abandona, vai embora. Às vezes ele tem voto, às vezes é um líder de alguma instituição, e aí eu falo não posso, isso eu não vou fazer, tal, me desculpe, né, eu não posso fazer, está contra a minha consciência. Aí o cara vai embora, procura outro, né? Às vezes o outro faz, quem sabe, né? Agora, então, essa questão do caráter, né, e da ideologia, hoje a política ela está morrendo aos poucos, porque a ideologia também está morrendo aos poucos, né? É verdade. O pós-modernismo, as pessoas não têm a ideologia, tanto é que as pessoas votam nas pessoas e nem veem quase qual é o partido. É isso. Antigamente, quando nós éramos jovens, eu e você é jovem ainda, garotão, né? Mas quando eu era jovem... O senhor também. Tá bom. Tinha ideologia, tinha no mínimo 3 campos, tinha o campo do socialismo, o campo da social-democracia e o campo do capitalismo. Eram 3 campos no mundo. Sim. Cada um se situava num. Sim. Né? E aí, se o cara era capitalista, era de direita, vamos chamar, ou se o cara era comunista, era de esquerda, você conhecia as pessoas pelo que eles pensavam, e não pelo que eles pagavam ou recebiam. Os verdadeiros ideólogos, eles eram pessoas que você sabia, mesmo que você discordasse, você respeitava, porque ele dizia o que pensava. Hoje, você não sabe o que as pessoas pensam. Você vê a esquerda se afundando na corrupção, você vê a direita fazendo barbaridades. Então, direita e esquerda hoje são conceitos ultrapassados, na minha opinião, porque essas ideologias estão ultrapassadas. Hoje a gente tem que buscar outro caminho, e esse caminho não está claro ainda. Não está claro para a humanidade ainda. Está se formando ainda, está se formando que as pessoas ainda não... Isso. Concordo. Então, se a gente não tiver firmeza de caráter, ética e compromisso com a vida dos nossos semelhantes, com a justiça, a gente dança e acaba pegando a mala que passa voando ali na sua frente. Graças a Deus, eu desafio qualquer um em São Paulo, no Brasil, qualquer lugar, a dizer que o Gilberto Natalini algum dia recebeu 1 centavo de qualquer dinheiro que não fosse do seu próprio salário, sofridamente ganho na Câmara Municipal de São Paulo. Eu desafio, né? As pessoas até brincam com a gente e tal, e eu digo, eu sou assim, e assim eu vou ser até morrer, mesmo que isso me custe barbaridade na política, mas é assim que a gente é. Então... Parabéns, vereador, porque isso a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu fui síndico por 2 gestões, ainda numa época mais jovem, um pouquinho depois. Na época eu era mais esquentado. Eu me lembro que eu coloquei gente para correr. Falei, pelo amor de Deus, vem me oferecer bola. E eu fiquei tão nervoso. Eu saí. Hoje em dia eu falaria, por favor, se retire. Aquele dia eu me lembro que uma vez eu peguei um
que era um senhor japonês, porque para mim, japonês super certinho, ele veio me oferecer, e eu fiquei tão nervoso, falei, se o senhor não sair em 3 segundos, eu vou pegar o senhor, eu vou dar na minha casa, eu vou pegar uma panela, e o senhor vai ver o que... Eu fiquei tão nervoso, e eu não consigo ver isso. Até hoje, todo mundo já me conhece, então parabéns, vereador. Isso eu acho que não tem dinheiro que pague, porque o que a pessoa pega aqui, em algum lugar sai no vaso logo lá na sequência, né? E aí eu gostaria de perguntar para o senhor, não é? Eu gostaria de perguntar para o senhor sobre esses projetos. Eu sei que tem vários projetos que são muito importantes para a cidade até hoje. Eu gostaria que o senhor falasse, porque a gente sabe que, infelizmente, claro, faz parte da cidade, mas a fama que nós temos aí, que a gente fala muito, é que a Câmara dos Vereadores só dá nome de pessoas, só faz homenagem às pessoas. E a gente sabe que o senhor fez vários projetos muito importantes. Gostaria que o senhor desmistificasse e que o senhor falasse um pouquinho dos seus projetos. Pois não. Primeiro, que a Câmara não é só dar nome às pessoas. A Câmara tem projetos importantíssimos, não só de minha autoria, de autoria de muitos vereadores, às vezes projetos conjuntos, de autoria conjunta, que são impactantes para a cidade. A Câmara tem produção, e se for procurar direitinho o que é aprovado, o que é implementado, a Câmara tem esse papel. Tem muitos vereadores ali dedicados, de vários partidos. Aí não tem negócio de direita e de esquerda, né? Tem gente boa de direita, tem gente boa de esquerda. Tem gente ruim de direita, tem gente ruim de esquerda. O parâmetro não é esse. O parâmetro é retidão na vida e compromisso com a sociedade. Esse que é o parâmetro. Mas então, eu quero dizer para você, 134 leis aprovadas, 405 projetos já colocados lá. Dessas leis, eu posso citar algumas de grande impacto na cidade. Eu trabalho com 4 temas na Câmara, 4 temas. Eu trabalho com saúde, meio ambiente, zeladoria urbana e urbanismo, que é diferente. Zeladoria é você cuidar do lixo, da rua, do buraco, e o urbanismo é você cuidar do zoneamento, é você cuidar dos bairros, no seu macro, né? A construção da cidade, os grandes eixos de desenvolvimento, esse é o urbanismo. Na base de tudo isso, né, desses quatro grandes ramos, o que une esses ramos, para mim, é a sustentabilidade. É o desenvolvimento sustentável. É a cidade se desenvolver para se tornar ambientalmente melhor e também humanamente melhor. Esse é o meu objetivo com esses 4 ramos que eu escolhi. É bem amplo, né? Aí, você vê, na área ambiental, olha só, eu tenho a lei que obriga a cidade de São Paulo, é de 2004 essa lei, a lavar as ruas, as praças e os monumentos com água de reuso e não com água potável. Você entendeu? Você não tem ideia, Danon, de quantos bilhões de litros d'água potável, água tratada, a cidade de São Paulo economizou comprando da Sabesp água que é produto do tratamento do esgotamento sanitário. Isso é fantástico, fantástico. É lei minha. Essa é lei minha, ninguém sabe. Eu só não, tem que dar mais publicidade a isso. Mas eu faço o que eu posso. Você está me dando chance de dar publicidade agora. É porque também a política é muito cruel, que se você pegar 1 centavo fora da hora, você está morto, porque te arrebentam. Mas se você fizer uma lei que economiza 100 bilhões de litros d'água em 10 anos, ninguém é obrigação sua fazer, e é mesmo. Notícia boa. Tudo bem, mas tem que ser exemplo, tem que ser exemplo. Mas então, essa é uma lei. Quer ver outra lei que eu acho que é legal, que é importante, que eu posso falar? É a lei que criou em São Paulo o Programa de Atenção ao Paciente com Psoríase, que hoje é uma realidade, é uma doença que atinge 2% da população. Ou seja, 250 mil paulistanos têm psoríase. Um amigo que tem... É terrível. Eu acompanhei ele já há 30 anos que eu acompanho ele com psoríase. Então, é complicado. A cidade nem conhecia isso. O Serviço de Saúde tinha isso como último ponto. Nós fizemos uma lei, mobilizamos o pessoal da psoríase todo, os pacientes, os médicos, as familiares, e fizemos uma lei que o prefeito sancionou, o Kassab sancionou, e nós emplacamos a lei está funcionando. Hoje a gente tem, Danon, 5 centros de referência que recebem os doentes com psoríase
com especialidade, com fototerapia, com medicamento na prateleira. Eu me sinto muito feliz de ter ajudado as pessoas que sofrem com psoríase, bater na porta do SUS municipal e a porta ter um caminho, um corredor para ele ir melhorar a sua situação de saúde. É uma outra, né? Na área, por exemplo, de direitos da mulher, eu fiz a lei, que é uma lei que ninguém nem sabe direito, mas fui eu que fiz. Ela permite mulheres e idosos, olha só, Dani, parece uma bobagem isso, né? Mulheres e idosos descerem do ônibus das 10 da noite às 5 da manhã, fora do ponto de ônibus tradicional. Então, se a mulher vai meia-noite, por exemplo, sai do serviço. Eu nem sabia que existia. Isso está funcionando. Foi uma maravilha, as mulheres adoraram. Se você vai, por exemplo, sai do serviço aqui em Santo Amaro, pega um ônibus, vai lá para o Grajaú, 11 horas da noite. O ponto de ônibus fica a 1 quilômetro, 1,5 km da sua casa. Nesse quilômetro, 1,5 km é que o diabo vai agir. Claro, mulher, é escuro, é perigoso, assalto, violência. Uma coisa... Então, aí a mulher vai na avenida, a hora que chegar perto da esquina dela ou da casa dela, ela fala para o motorista, eu quero descer aqui. Você imagina a prevenção de violência para mulher e para idosos que vai ter... Isso é lei minha, é uma lei que tem um impacto, as mulheres gostaram muito. Muitas não sabem que foi eu que fiz, mas elas ficaram felizes de conseguir. Então, é uma lei social, né, para a mulher. Outra lei que eu fiz devido para a mulher também, devido à grande violência contra a mulher, é uma coisa epidêmica, com lesões graves, né, queimadura de bico de seio, amputação de orelha, de nariz, lesões de queimadura, lesões de facada, olha, é um negócio, as mulheres sofrem, cara. E fica as sequelas. E o SUS não fazia cirurgia plástica reparadora para essas mulheres vítimas de violência. O SUS faz muito pouco. Porque qual era? O SUS faz muito pouco. Porque falava que... Não, cirurgia plástica no SUS é ínfimo. Aí eu fiz uma lei para obrigar o Sistema Público Municipal de Saúde a atender e a criar um serviço. Esse serviço existe no Hospital do Tatuapé. Todas as unidades de saúde encaminham a mulher que tem uma lesão, uma sequela de uma violência doméstica, uma violência contra ela, ela vai lá e entra no programa e opera e faz uma plástica reparadora no corpo da mulher, entendeu? Fantástico. Ela tem que ter o boletim de ocorrência? Não, é porque ela é atendida. A violência da mulher, ela vai na unidade básica de saúde, ela conta o caso dela para o médico, ela tem um fichário médico. Olha, quem fez isso em mim foi tal, isso aí é comprovado. Tem é notificado, inclusive, é obrigado a notificar isso. Violência contra a criança, contra a mulher, é notificação compulsória igual meningite, mesma coisa. E aí, o médico encaminha para o serviço, para o Tatuapé, ela tem uma espera, que não é uma espera muito grande, e ela opera e faz a plástica. Então, é lei minha. São coisas que eu estou te contando que são importantes. Isso é muito importante. Importantíssimas. Aliás, muita gente não sabe, às vezes, nem da lei, às vezes nem que é do senhor. Isso é muito importante. As pessoas têm que saber. Por exemplo, você sabe de quem é a lei que criou o cinto de segurança em São Paulo? É importante ou não o cinto de segurança? Nossa, importantíssimo. Se não fosse, evitou mortes até dizer chega. Quem foi que criou o cinto de segurança? Quem foi? Não, eu não estava lá ainda. Ninguém sabe o autor. O pessoal fala que foi o prefeito Maluf. Não foi. Foi um vereador. Não foi. Foi um vereador chamado Antunes Filho. Um vereador que era radialista. Ele que criou a lei do cinto de segurança, o Maluf sancionou, o Maluf levou a fama e o coitado do vereador, ninguém nem sabe que foi ele que fez a lei. Então, até que eu me lembro que o Maluf fazia comercial e tinha, por causa da multa, ele levou a fama, sem dúvida. Não foi ele. Não foi o Maluf, foi o vereador Antunes Filho, que fez a lei e foi sancionado, e hoje está aí o cinto de segurança para todo mundo usar. Então, eu estou te dando assim 2 ou 3 exemplos de leis na área de saúde, na área ambiental, né, que são importantíssimos, né? E eu também tenho muita lei criando parques, né? Eu criei o Parque Orlando Vilas Boas, na Leopoldina, por lei,
Por lei, nós criamos. O parque, aquele parque lá, Pequeninos do Jockey, lá no Butantã, aquele parque também foi uma lei minha que eu fiz. O Parque Augusto, eu tive participação. Sim, que deu toda aquela celeuma e tal, exato. Então, eu tenho várias leis e várias iniciativas de criação de parques por iniciativa do meu mandato. Parques que existem aí, ninguém nem sabe como foi criado. Foi o vereador Natalini que fez a lei, aprovou a lei e implantou o parque. Então, é importante parque para a cidade de São Paulo, você não acha? Com certeza. Primordial. Pulmão verde, lazer também para a saúde da cidade. E falando em importância, o senhor também tem um trabalho muito grande com a Mata Atlântica. Isso é importante também, não é? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica está sendo destruída na cidade. O que restou da Mata Atlântica, remanescentes, né? Ainda tinha muita mata, ainda tem muita mata, Parelheiros, né? Ali na borda da Serra da Cantareira, na cidade inteira. E o que aconteceu? Foi remanescente, porque já derrubaram muita mata. A cidade foi construída praticamente em cima da mata. Derrubaram a mata, fizeram a cidade. Sobrou esses remanescentes. Na Zona Sul, a Mata Atlântica é que tem as nascentes que abastecem a represa de Guarapiranga, que fornece água para 6 milhões de paulistanos. 6 milhões. A represa de Guarapiranga. O que está acontecendo? O crime organizado, alguns anos atrás, de 4, 5 anos para trás, resolveu entrar no negócio imobiliário. Uns falam que é lavagem de dinheiro, uns falam que é lavagem de dinheiro, do tráfico de droga. O fato é que são quadrilhas criminosas que vão lá na região das matas, estão derrubando tudo, jogando no chão as matas, já derrubaram 1.200.000 árvores. Ano passado eu soltei um dossiê. Tem fiscalização? Oi? Não tem fiscalização, a fiscalização em si? Então, eu vou chegar. Ano passado eles tinham derrubado 500.000 árvores. De agosto, que eu lancei o primeiro dossiê, o primeiro estudo que eu fiz com o gabinete, nossa assessoria, até abril, agora que eu lancei o segundo dossiê, passou de 500.000 para 1.200.000 árvores. Dobrou, mais que dobrou. Número de lotes, que eram 25.000 lotes, hoje são 50.000 lotes, loteamento criminoso clandestino. E o dinheiro que eles vão arrecadar, eles estão vendendo muito, tudo clandestino, tudo criminoso, tudo. Não tem um papel, não tem nada de legalizado, é tudo na marra. O dinheiro... perigo. O dinheiro que eles vão arrecadar, que era em agosto do ano passado, nosso cálculo, R$1 bilhão que eles vão arrecadar dessas vendas, já estão venderam muito. Esse ano, agora, em abril, nós refizemos o cálculo, é R$2 bilhões, dobrou. Que o crime organizado vai ganhar vendendo terra loteada criminosamente em cima das nascentes que abastecem a represa de Guarapiranga e a represa do Billings. É crime socioambiental gravíssimo. E está aí as vistas do poder público, inclusive. Eu denunciei isso só para o prefeito, acho que foi mais de 50 pedidos de acabar com isso. E para o governador foi outro tanto. Eu mandei para mais de 300 autoridades o dossiê e o pedido para que a autoridade tomasse providência. Para o Ministério Público, para a Justiça, para o governo federal, governo estadual, governo municipal, para ONGs, para o que você imaginar. E qual foi a previdência? Nada. Por quê? Eu não sei o que é. Aí ó, eu vou só resumir. Veja só, eles dizem que estão agindo, eles fazem ações pontuais. Então vai a Guarda Civil lá no lugar, corre atrás de uma motosserra, volta, depois a motosserra volta para lá, derruba tudo, aí vai a Polícia Militar Ambiental, vai lá e multa o dono do terreno, só que o dono do terreno não é mais dono, porque o dono do terreno vendeu o terreno num contrato de gaveta para o PCC, tá certo? Então como é que vai multar o PCC, caramba? Quem é que multa o crime organizado? Não existe. Então o governo municipal e estadual é inerte, é complacente, e eu vou falar uma palavra forte, mas com muita responsabilidade, na minha opinião, é conivente. Por quê? Porque nós identificamos um conjunto de agentes públicos que estão metidos nessas coisas.
Que absurdo. Que absurdo. É um perigo, inclusive, isso. Não, perigo, isso é destruição da cidade. Você acabou com o manancial de água ali, vai buscar água aonde? Qual Exato. é a obra que tem que ser feita para buscar água? Você entendeu? Então, eu estou muito triste porque o governador e o prefeito não agem. Está na justiça, eu pedi uma liminar para o juiz para obrigar as autoridades a agir. O juiz faz 6 meses que está com o processo, a liminar nem para lá nem para cá. Agora, eu acho que ele vai tomar uma decisão, espero que ele tome uma decisão acertada. O Ministério Público, nós denunciamos, tem 15 inquéritos correndo no Ministério Público, são 160 áreas hoje, Danon, que estão sendo devastadas, 160 locais, dá 7 milhões de metros quadrados de mata jogada no chão, já jogada no chão, e mais 8 milhões estão ameaçados. O Ministério Público, mas o Ministério Público é lento, as ações deles são muito lentas. Então, se não tiver uma conjunção de forças, Prefeitura, Estado, Justiça, Ministério Público, todos juntos, o que vai acontecer é que nós não vamos vencer essa devastação. Eu não sei se você... Vereador, o senhor voltou? Eu estou aqui. Você caído aqui? Caiu, mas ouvindo. Eu estou aqui. Não está ouvindo? Estamos juntos aí? O senhor me ouve? O senhor me ouve? Eu ouço bem. Perfeitamente, Danon. Está ouvindo, Danon? Vereador, o senhor me ouve? Estou ouvindo você perfeitamente. Não, não estou ouvindo. Não está ouvindo? Não estou ouvindo. Não sei o que está acontecendo, então. Eu estou aqui, eu estou aqui o tempo todo. Você foi que caiu aí. Faz o seguinte... Ok, vou entrar. Entra de novo, Danon, você voltou? Nós estamos com um problema no live, no internet dele. Estou esperando ele voltar aqui. Alberto Danon, jornalista, publicitário da comunidade judaica, nosso amigo querido há muitos anos, competente, sério, trabalhador, pessoa do bem, pessoa que eu tenho prazer de conviver junto. Vereador? Pronto, estou aqui. Ah, tá, desculpe, não sei o que aconteceu. Falhas técnicas, mas agora às vezes a internet falha, mas não tem problema, nós estamos... Que bom, que bom. Faz parte, para o pessoal ficar mais curioso. Vereador, o senhor estava falando uma parte bem interessante. Acho que foi enfim, o pessoal lá que não estava gostando, em algum lugar eles desligaram, mas não adianta. Não adianta. Então, o senhor estava comentando sobre isso. Eles me ameaçaram. Isso que eu ia perguntar. Mais de 10 vezes. Eles me ameaçaram, mandaram recado. Eu disse, olha, eu já sou um homem velho, já fiz o que eu tinha que fazer na vida, tenho 2 filhos lindos, uma esposa maravilhosa, já plantei 15 mil árvores, operei 17 mil seres humanos, eu fiz a minha parte, tá certo? Se eu tiver que pagar por isso, né, mas eu não posso ficar quieto, eu como paulistano, vereador, médico, ambientalista, eu não posso ver as matas serem jogadas no chão e as nascentes assoreadas, aquelas matas lindas de Parelheiros. Se você conhecer lá, você vai ver como é que é aquilo, cachoeira. Eu já fui lá, conhece. É lindo. Então, estão destruindo tudo. Estão destruindo tudo. Nós vamos fazer uma vez...
Nós fomos fazer uma vez um projeto da Escola Waldorf lá, e eu fui até lá, é maravilhoso, maravilhoso, muito bacana. Maravilhoso. Agora, vereador, o senhor chegou a levar esse caso à imprensa também? A imprensa já soltou, a Globo já soltou umas 4 ou 5 vezes, foi capa do Estadão, foi capa da Folha de São Paulo, o G1, a revista Veja já soltou também, a imprensa, inclusive a imprensa internacional, já soltou, New York Times, uma série de Washington Post, já soltou, mas isso não sensibilizou a prefeitura e o Estado. Eu hoje fiz um ofício para o prefeito, dizendo para ele que a história presente e futura vai julgá-lo por essa omissão. Eu sou obrigado a escrever isso para ele, porque vai julgar mesmo. A hora que tiver. É forte, mas é importante. Não, mas eu tenho que falar, não posso ficar quieto. Com certeza. Eu não posso. Com certeza, com certeza. Agora, vereador Gilberto Natalini, sabemos que o senhor também tem um trabalho forte junto ao envelhecimento, às pessoas longevas, aos idosos. Inclusive, recentemente, nós fizemos uma live sobre o projeto Juntando Pontas, da Bnei Brit. Não sei se o senhor já ouviu falar. É um projeto muito interessante, que a Bnei Brit está encampando, que tem, inclusive, o apoio do governo do Estado de São Paulo, e está pela Bnei Brit, que o senhor conhece bem, inclusive o Abraham Goldstein, a Zeila Schosbergas, enfim, toda a diretoria gosta muito do senhor lá, o Edgar Lagos, aliás, o senhor esteve lá na casa da Débora e o Edgar Lagos uma vez, dando uma palestra, que eu tive presente lá também, e o Juntando Pontas, ele faz o elo entre o empreendedor do cuidado social e a pessoa, a longeva, que inclusive precisa de ações cognitivas, um lazer, e eu acho que é bem interessante esse projeto, e sabemos que o senhor também tem um trabalho muito interessante na área do envelhecimento ativo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho também. Eu faço isso, mas não é legislar em causa própria, tá certo? Eu queria deixar claro isso aqui. Porque senão você vai falar, pô, esse vereador está fazendo lei para ele próprio. O senhor é sempre jovem, sempre jovem. Aliás, sempre jovem. Eu sei que o senhor é um cantor de primeira, sempre com esse espírito jovem, depois nós vamos cantar. O senhor tem sempre esse espírito jovem. Você canta, eu te acompanho, você canta. Olha só... Mas deixa eu te falar, eu trabalho com envelhecimento desde o tempo antigo. Aquele voluntariado médico que a gente tem na Igreja Bom Jesus do Cangaíba, há 45 anos, a gente já atendeu lá, eu, o Francé, o Nassime, o Valtinho fazia parte, a Sula, o Daniel Klotzel, filho da Judith Klotzel, que é do Einstein, muito amigo meu, é um grande ginecologista, o Paulo Mourão, enfim, uma turma grande... que nós estamos lá há 45 anos. Hoje, a maioria não conseguiu ficar, ficou eu, o Francé e o Nassime. E agora todo sábado, né? Todo sábado. Tem uma psiquiatra armênia que se chama doutora Gênova, né? Que está lá com a gente também, e nós estamos lá atendendo. Então, lá a gente atende a maioria é idoso. A maioria das pessoas que vão são idosos. Então, a gente trabalha com os idosos há muitos anos. Quando eu entrei na Câmara, eu organizei o trabalho com o idoso. A Luciana Feldman me ajuda nessa coordenação do trabalho com o idoso. E a gente tem, por exemplo, o Congresso de Envelhecimento Ativo, que já está na 4ª edição, o maior congresso de envelhecimento da cidade de São Paulo, a gente faz na Câmara, através do meu mandato. Cursos para cuidadores de idosos, curso de iniciação, a gente faz junto com o Grupo Apoio, que é umas meninas muito legais, e esse curso já passaram lá quase 7.000 pessoas iniciando a formação para ser cuidador de idoso. Hoje de manhã eu fiz uma reunião com um grupo de Alzheimer chamado Gaia, um grupo de apoio ao paciente, tá? Gaia. Então, eu fiz um projeto de lei que eles pediram, o pessoal que trabalha com idoso, parecido com a psoríase, só que é para Alzheimer. Programa de atenção ao paciente com Alzheimer. Vai aprovar, se Deus quiser, na cidade de São Paulo. Então, eu tenho um trabalho grande com envelhecimento ativo. Tem a lei do envelhecimento ativo, tem a lei do Agita Sampa. Nós estamos com a Escola Paulista de Medicina buscando implantar na Vila Mariana, na Vila Clementino, o bairro amigo do idoso, na Vila Clementino, com a Escola Paulista, a Prefeitura e o nosso mandato. Então, é longo o trabalho e muito grande com a questão
dos idosos, do envelhecimento. Nós estamos todos vivendo muito mais, né? Cada ano que passa. Aí que tá, isso que eu ia falar. Estamos vivendo mais, a expectativa de vida aumentou, e aí, por isso que está aparecendo mais casos de Alzheimer. Não é que está aparecendo agora, é que a gente está vivendo mais, né? Está vivendo mais, mas a gente tem que viver com qualidade, né? Não adianta só viver mais. Viver mais em cima de uma cama é muito ruim. Então tem que ter qualidade. Então tem que preparar a sociedade, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela não é amiga do idoso. Ela não acolhe o idoso. É a segurança, é o trânsito, é as calçadas, tudo quebrado. Então tem que ir preparando a cidade para acolher o idoso, né? E viver mais com qualidade. Brincam, viu, Danon, que no ano de 2050, nós homens viveremos 150 anos. 150? Nós homens. E as mulheres não morrerão mais. Nós não... aí que nós vamos ver o que é bom para tosse, como se diz. Né? Meu Deus do céu! Brincam. Mas está aumentando muito. Elas vão fazer o seguinte. Elas vão fazer o seguinte, me lembra o que o Dr. Geraldo Alckmin me falou há 3 meses, um pouco antes da pandemia, eu encontrei e falou, igual a despedida, o senhor sabe qual é a diferença entre a despedida francesa e a brasileira? A despedida francesa, a pessoa vai embora, né, sozinha assim, ninguém sabe. A despedida brasileira, a pessoa vai falando tchau, 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 mas vai ficando. Então nós vamos brasileiro, vamos ficando. Vamos ficando até enquanto Deus deixar, não é verdade? Exatamente. Mas olha, eu queria... Vereador... Vereador, o senhor queria falar alguma coisa em relação a esse assunto? Não, vou fazer mais uma pergunta. Sobre esse assunto, tá. Depois eu queria falar um pouquinho sobre a questão da comunidade judaica com você. 2 palavras. Isso. Então, exato, eu vou entrar num outro assunto e depois na comunidade judaica. É que a gente tinha falado um tempo, mas eu vou fazer um pouquinho mais, porque é tão interessante, tão gostoso conversar com o senhor que não dá para parar. Então eu vou falar sobre um assunto em si e a comunidade judaica na sequência. A semana passada o senhor participou de uma live muito gostosa, que não dava para deixar de ouvir, foi muito boa, com o pessoal da Jovem Guarda, o senhor participou com o Cláudio Fontana, com o Gilberto, com o Dudu França, o senhor cantou também lá, o senhor é afinado, hein? Vou falar... Com o Fittipaldi, Rodrigo Fittipaldi, até eu participei lá, ele até citou que eu estou escrevendo um livro do Bolinha, do saudoso Bolinha, vai ser uma beleza esse livro, também do Itamar Oliveira, que é um dos braços direitos do Silvio Santos, que é muito gostoso o livro que a gente está implementando aí a história. E aí, vereador, o senhor estava cantando, eles estavam falando, e no meio de uma cantoria, e no meio da questão, estavam falando agora da pandemia, né? Da questão dos artistas. E que tem artistas que estão com problemas, porque o setor de eventos é um dos que mais sofre. E aí me chamou a atenção uma coisa muito interessante, a sua boa vontade em recebê-los para um projeto de lei. E eu percebi que a função do vereador é sempre receber. O senhor recebe, assim, praticamente todo mundo que o procura. Claro, o senhor seleciona projetos bons, projetos não muito bons, mas o senhor encaminha. E eu senti uma boa vontade em encaminhar. Então, primeiro eu pergunto, como funciona esse trâmite de o senhor receber e encaminhar? E número 2, em relação a esse projeto em si, o que deu continuidade? O que houve aí na sequência desse projeto em específico? Olha, veja bem, o nosso mandato ele é aberto para o povo de São Paulo. A gente tem, além do gabinete estar aberto, agora, por exemplo, está aberto com plantão. Começa às 7h30, acaba às 6 da tarde o plantão e o telefone, 3396-4525. Está lá o telefone, está uma pessoa lá, o resto da assessoria está trabalhando virtual. Mas tem sempre alguém... Uma pequena parte, se o senhor puder depois repetir outra vez o telefone, e eu preciso fazer aqui um elogio público e efusivo à Luciana Feldman. Puxa vida, a gente já conhece há muito tempo, mas como ela é competente, pelo amor de Deus, ela é muito competente, ela responde rápido, ela é eficiente, ela é preocupada, ela é comprometida. Por exemplo, para essa live, ela... todos os detalhes, ela amarra todas as pontas, ela é muito eficiente. Não posso deixar de elogiar aqui na live. Muito bem. Parabéns. É isso mesmo, ela é muito legal e eu tenho lá na equipe muitos assessores que são dedicados. Ela é uma das principais assessora de comunicação. Parabéns. Ela que faz toda a relação do nosso mandato com a sociedade do ponto de vista da comunicação. Além do que ela também
por exemplo, essa causa do envelhecimento, ela que toma conta para mim. As questões das patologias. Então, ela dedica a vida à cidade. A Luciana é assim. E tem outros assessores também que que trabalham comigo há muitos anos, graças a Deus. Tem gente que está lá comigo desde o começo. Uau. E só sai se quiser, porque é gente boa. Mas então, eu estava falando, então, além do gabinete, a gente tem as redes sociais. Então, eu tenho o gabinete, o telefone é 3396-4525. E as redes sociais, fundamentalmente, a gente recebe demandas pelo WhatsApp, que a gente divulga em tudo, que é 958140140. 958140140. É o WhatsApp do gabinete. Esse WhatsApp, ele recebe por volta de 200 demandas por dia. 150, 200 demandas todo dia, da cidade inteira. As pessoas pedem por esse WhatsApp para eu resolver problemas e eu encaminho um a um. Nenhum fica sem encaminhar, nenhum fica sem resposta. Vários a gente consegue, outros a gente não consegue que a prefeitura atenda, mas a gente acompanha e vai interagindo com a pessoa. E-mails, Danon, eu estava fazendo os cálculos aí para atualizar, e-mails de trabalho, nesses 20 anos, e-mail de trabalho, não e-mails esses e-mails que a gente solta para comunicação, não. E-mails de vai e vem de trabalho, foi 1,5 milhão de e-mails. 1,5 milhão. 1,5 milhão em 20 anos. 1,5 milhão. 1,5 milhão de e-mails. Isso sem falar do e-mail marketing, é a parte. Não, assim, e-mail de trabalho. E-mail marketing é mais de 50 milhões. Tá? Claro, claro. E-mail é aquele vai e vem de trabalho, de trâmites. Trâmites. A pessoa manda o e-mail nataline@nataline.com.br. Eu leio a maioria pessoalmente. A maioria eu leio pessoalmente. Eu leio pessoalmente, respondo, é um jeito de trabalhar esquisito, mas eu sou assim. Então, quer dizer, nosso gabinete é aberto. A gente não pergunta em quem ele votou, deixou de votar, que partido ele é. Se o pedido é republicano, se o pedido procede, eu dou atenção. Mesmo que essa pessoa não venha a ser meu eleitor depois, não tem problema. Eu estou ali para servindo. O senhor está servindo, falamos junto. Gabinete aberto. Então, nós fazemos isso com muito gosto e, graças a Deus, a gente tem reconhecimento da cidade de ser um gabinete aberto que procura atender, nem tudo a gente consegue, porque a prefeitura não tem capacidade de atender a demanda toda. Mas aquilo que a gente consegue, a gente atende, responde. Eu faço a indicação e mando para o munícipe. Eu faço a indicação. Por exemplo, a minha equipe, nos últimos 20 dias, eu pedi para cada assessor sair na sua comunidade ou pedir para seus vizinhos, seus amigos, a levantar problemas da rua e do bairro. Bacana, de formativa. Ativa. Sim. Eu recebi quase 300 pedidos de buraco, de sarjeta, de pó. Eu fiz as indicações para a prefeitura pedindo para consertar e eu mando a indicação para cada um que pediu para ele fiscalizar se a prefeitura foi lá fazer ou não, entendeu? E me informar. Isso é um trabalho hercúleo. É um trabalho hercúleo, mas a gente faz assim. Bacana. Desse jeito. E em relação a esse caso dos músicos, eles vieram procurar o senhor no final da live? Não, eu sou amigo do... Não, o Cláudio Fontana e o Gilberto, eu sou amigo dele, a gente já cantou juntos, né? O Fittipaldi, que é o rapaz que também é músico e empresário, o Rodrigo Fittipaldi, ele também é amigo meu aqui de Santo Amaro há décadas. A gente é amigo do Ângelo Máximo, eu sou amigo dessa gente, entendeu? Eu sempre homenageio, não é? Eu tinha uma relação legal com a Ângela Maria, com a Roberta Miranda, essas pessoas que alegram a alma do meu povo, eu respeito muito, eu tiro o meu chapéu, entendeu? Edith Veiga, eu dei um título de cidadã paulistana para Edith Veiga. Luiz Airão, é meu amigão do peito, porque essa gente é que dá comida espiritual para o nosso povo, cantando, produzindo música, tá certo? Bom, Cláudio Fontana é um amigão do peito também, está sempre com a gente. Então, eles estão com um problema que é o quê?
a cultura está lá embaixo, na prioridade. Está todo mundo parado. Eles falaram, você viu, nós temos algum recurso para sobreviver, mas os músicos, o pessoal de teatro, não tem, está passando fome. E toca em bares, em bares pequenos e tal. Passando fome. Exatamente. Então, eu me comprometi e eu fiz. Eu mandei um ofício ao prefeito, cópia para o secretário de Cultura, procurei o secretário de Cultura, ele está em quarentena, não consegui falar, mas estou procurando ele já desde aquele dia para conversar com ele. E teve uma reunião segunda-feira passada, não essa agora, a outra, com o prefeito Covas. Eu fui lá com os líderes partidários e eu, na reunião, expressei ao prefeito essa preocupação que foi trazida para mim por esse pessoal, pedindo ao prefeito e pedindo ao secretário para que eles coloquem dinheiro para fazer umas contratações da prefeitura para que essas pessoas possam fazer alguma atividade artística, né? Um live, por exemplo, tá certo? De música. Perfeito. E aí, para poder colocar algum dinheiro para dar sobrevivência para todo esse pessoal da área de cultura que estão à míngua. É claro que tem os artistas que são ricos, esses não precisam, mas os artistas que não são ricos, que vivem do dia a dia, da sua música... Sim. Eu pedi, eu encaminhei, estou aguardando o retorno do senhor prefeito, então eu estou te dando essa resposta aqui, também queria dar a resposta para os amigos que fizeram o pedido, que eu não esqueci a demanda, eu estou cobrando e assim que tiver alguma ponta de resposta, eu comunico a eles do resultado da minha cobrança. Não deixo nada para trás, Damon. O que eu falo que eu vou fazer, eu faço. Podemos... Eu sei, por isso que eu sabia. Olha, sem saber da resposta, eu perguntei no ar, porque eu sabia que o senhor teria dado encaminhamento. E mesmo porque, parabéns, porque hoje em dia a música, principalmente as lives desses artistas até menores, são tão importantes até para a saúde mental das pessoas. Eu andei descobrindo algumas lives de grupos menores tão bem feitas, tão gostosas, e faço questão de galas. Caiu a internet dele. Novamente. Voltou. Deu uma pequena... travada. Voltou. Pode voltar. Então, é a mesma coisa que a campanha para comprar dos pequenos... Alô? Voltamos. É a mesma coisa que a campanha de comprar dos pequenos comerciantes. Então, eu também faço questão de divulgá-los. Eu descobri esse final de semana um grupo de rock maravilhoso, no outro final de semana um grupo de samba. Eu sou muito eclético no gosto, né, musical. Então, eu acho que a gente tem que dar essa oportunidade, principalmente agora que todos os setores estão realmente com problemas. Eu acho que os pequenos têm que ser valorizados, de qualidade principalmente. E agora, vereador, gostaria que o senhor falasse então um pouquinho da sua relação com a comunidade judaica. Então, como eu disse para você, sou neto de libaneses, o avô era Farid e a avó era Malak. Né? Eles eram cristãos libaneses. Cristãos. Né? Cristãos, E eram maronitas, eu acho, se eu não me engano. Já morreram há bastante tempo. Mas eu fiz essa amizade, eu tenho um trabalho com as comunidades de raízes estrangeiras, como a gente chama na Câmara, que a Luciana me ajuda há muitos anos, com mais de 40 comunidades. E a comunidade judaica foi uma das primeiras que eu fiz amizade antes de ser vereador, por causa do Valtinho, né? Da família do Valtinho. Com os armênios, por exemplo, você tem uma ideia, eu aprovei na Câmara um projeto de lei que São Paulo reconhece o genocídio armênio. Parabéns. Isso é essencial. Nós fizemos pela Bnei Brit, inclusive, um artigo no ano passado sobre o genocídio armênio, que pouca gente lembra. Parabéns. Eles ficaram tão maravilhados com essa lei que a gente fez, reconhecendo isso. Para eles é uma questão de honra. Que eles me chamaram, o parlamento armênio me chamou para fazer uma visita oficial na Armênia. E eu fui. Eu passei uma semana na Armênia, eu vou dizer para você, vale a pena, viu? É um país maravilhoso. Eu fui na primeira igreja do mundo, fica na Armênia. Primeira igreja do mundo. Do mundo. A Armênia é um país histórico, com grande tradição histórica. E eles me trataram muito bem e tal, fui feliz. Eu fui também em Israel, a convite de Israel, do governo israelense, fui com um grupo de mais 9 vereadores, levados pela Federação Israelita. O meu amigo esse eu me lembro.
Então, eu fui levado pela federação. O Ricardo Berkestadt também estava? O Ricardo que foi que organizou. O Ricardo é meu Imaginei. irmão, né? Meu amigo do peito. Gosto muito dele. Vereador, não sei se você sabe que a gente foi sócio. Eu fui sócio dele no ano de 94 e 95. 2 anos nós somos sócios. Era um perigo vocês dois de sócio. Era um perigo para o mercado. Exato. Para a Bolsa de Valores foi um perigo. Olha, não, estou brincando. Olha só, aí é muito bom. Aí, veja só, eu estou contando para você. Então, na comunidade, com várias comunidades, eu tenho essas ações, né? Essas ações de prestigiar, de valorizar, enfim. Por exemplo, os latino-americanos, os imigrantes, tem a Oriana Hara. Sim. Ela tem a presença da América Latina e, inclusive, a gente faz festival latino-americano, eu ajudo com emenda no Memorial da América Latina, a gente prestigia todos os imigrantes aqui da América Latina, junto com a Oriana e outras pessoas. O Walter Feldman, quando estava na Assembleia, criou o CONSCRI, que é o Conselho... CONSCRI, isso. O CONSCRI, que o Sérgio Serber foi presidente durante bastante tempo e tal. Que é o primo dele, O primo dele. Então, a gente teve uma boa escola disso aí. E com os judeus, a gente tem... Eu fiz durante muitos anos com o Ben Abraham, eu fiz o ato de homenagem às vítimas do nazismo, do nazifascismo, né? Os judeus participavam também, os pracinhas da FEB, as Forças Armadas, enfim, era uma coisa que eu fiz muitos anos. O senhor Ben Abraham morreu, a gente perdemos o pé porque precisamos retomar. Também participo lá na comunidade, na vereador, CIP. Vereador, é legal agora retomar com o seu Thomas Venetanier, ele que é o presidente da Sherita Pleitai. É legal, depois coloca o senhor em contato com ele, com o seu Thomas. Por favor, vale a gente quer retomar para fazer o ato, né? Que é uma lei do Nelson Proença. O Nelson Proença... do Nelson, me lembro. Proença que fez a lei e eu assumi dar continuidade a fazer todo ano. Fizemos vários anos. Também é importante o senhor então com o seu Thomas. Por favor, eu vou na CIP, nos atos principais da comunidade, naquele ato do Holocausto, alguns atos religiosos eu vou, sou amigo do Rabino Michel, sou amigo do Weitman, daquele outro Rabino que você conhece, mais tradicional. Enfim, e também as amizades que a gente tem. Por exemplo, o seu Ben Abraham, que faleceu, eu dei o nome dele para... Ele era lutador da resistência contra os nazistas, né? E eu dei o nome dele para um viaduto ali na Zona Leste. Está lá, viaduto Ben Abraham. E dei o nome da mulher dele para uma praça, que ela também tinha relações com os partisans, né? Sim, partisans. Contra o nazismo. Então, dei o nome dela, homenageei ela. E também estamos aí buscando a homenagem para o rabino Henry Sobel, uma lei que eu fiz. Aí veio como pediu, eu topei, assinou junto comigo o vereador Annenberg. O Daniel, perfeito. Daniel Annenberg assinou comigo. E agora, olha, uma coisa nova, vou anunciar aqui pela primeira vez aqui em público, o título de cidadã paulistana para Anita Schwartz. Foi aprovado. Merecidíssimo. Que mulher. Ela é um exemplo de dignidade, de educação, de realização. Parabéns, vereador. Solidariedade humana. Eu fui por esse lado aí, né? E ela aprovou agora essa semana o título dela, cidadã paulistana. E depois que passar a pandemia, nós vamos entregar o título lá numa solidariedade. Fiquei emocionado, porque ela merece muito. Gosto demais dela, demais. Ela e o Carlos, o esposo dela, são duas pessoas amigos da gente, mas não foi porque é amigo que eu dei o título, não. Sim, porque ela merece, realmente uma pessoa que faz. Olha, eu sou muito criterioso em título, viu? Eu dei o título para a doutora Zilda Arnes, olha lá. De abençoada memória. Eu dei o título para José Goldenberg. Uau! O José Goldenberg, professor o físico, o grande professor cientista brasileiro. Então, eu escolho muito a dedo, eu pego a folha corrida,
Se a pessoa não merecer, eu não faço. Não adianta Parabéns. pedir que eu não faço, entendeu? Claro, Para médicos, certeza. por exemplo, eu dei para o doutor Medina, o transplantador de rim, Sim, o maior transplantador de rim do mundo. Para ele, a gente deu o título para ele. Enfim, e a Anitta merece. A Anitta tem um trabalho social, não só com os judeus. Sim, muito. Porque Sim, a eu sei. Unibis, ela foi presidente lá, né? Ela é uma lutadora da Unibis. Eu também fiz em homenagem a essa ala de solidariedade e prestação de serviço social que a comunidade judaica tem em São Paulo. Então, nós vamos entregar, você está convidado para participar lá. Com o maior prazer, com o maior prazer. Vereador, antes da sua mensagem final, que vai ser um prazer, uma delícia conversar com o senhor, além de tudo, é muito bom, de conversa agradável, o senhor, além de colocar um conteúdo agradável e profundo, interessante, o senhor também é uma conversa que a gente não sente o tempo passar. Gostaria que o senhor cantasse alguma coisa para a gente. Eu sei que o senhor gosta de boemia. Eu sei que o senhor gosta de boemia. Boemia, não é? Eu sei que o senhor gosta, não é? Pela uma cantoria antes de uma mensagem final. Então, eu só vou dar o tom, por exemplo, e o senhor continua. Vamos lá. 3, 4. O tom é Lá menor. Boemia, aqui me tens de regresso. Agora o senhor. Eu, agora suplicante, te peço a minha nova inscrição. Voltei para rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Me acompanha o meu violão. Pronto. Cachê, meu cachê. Ai, bravo! Como é afinado? Olha, eu vou falar uma coisa para o senhor. Minha esposa fala que eu sou chato com a afinação, mas o senhor é tão afinado que é uma delícia ouvir. Aquele dia eu aplaudi. Pena que não deu para ouvir aquele dia do Fittipaldi. Então hoje eu queria na minha live. Parabéns, parabéns. Vamos combinar depois nós dois? Vamos combinar nós dois? Depois que acabar essa pandemia, vamos juntar, pegar alguém com violão para a gente fazer um dueto aí. Tá? Vamos, eu toco violão, vamos Pronto, combinar. Aí. Treina a boemia. Fechado, tá fechado. Aliás, Vilda, não. Morreu o grande compositor que fez músicas, mais de 600 músicas para o Nelson Gonçalves, Jair Amorim. Morreu. Quando morreu? Morreu com 91 anos. Morreu lá no Ceará. Morreu, não sabia. Quando? Hoje? Não, já faz uns 4 dias ele morreu. Morreu de Covid. 4 dias. A Covid também, puxa. A Covid está levando todo mundo, Tá muito. Ai, meu Deus. Aliás, nós fizemos um programa de mais de 1 hora e aplaudam quem sorri trazendo lágrimas. No olhar, nós não falamos de Covid para não. Exatamente. Podíamos ter falado, mas não falamos. Exatamente. Tinha aqui um pouquinho, nós passamos a margem do lado, falamos da abertura, mas não chegamos a falar exatamente. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer. É um prazer falar com o senhor. Gostaria da sua mensagem final para o nosso público, por gentileza, vereador Gilberto Natalini. Não, é só te cumprimentar, agradecer por você permitir eu ser teu amigo. Para mim é importante ter amigos assim, desse jeito. Muito obrigado. Prazer é meu. Obrigado pelo convite de estar com você aqui. Vou deixar meu abraço para você, vou deixar um abraço de esperança no Brasil. O Brasil vai superar todas essas dificuldades, tenho certeza, e de esperança mesmo e de vontade de lutar e transformar. Para você, a toda a comunidade judaica, a Luciana está nos acompanhando ali, tem também o Alan, que é a pessoa que permite que a gente fique com a nossa cara aqui na tela, né? E também a todos que estão nos assistindo, né? Que estão assistindo agora e também que vão nos assistir. A minha mensagem é a mensagem de esperança mesmo, de boa vontade. Eu sou acostumado a enfrentar doença, enfrentar a morte pela minha profissão, eu sou acostumado. A gente nunca fica conformado com a perda das pessoas, mas a gente sempre fica com a esperança de que novas pessoas virão e a vida é assim, vamos em frente. Agradeço imensamente. Boa noite para você. Muito obrigado. Boa noite, vereador Gilberto Natalini. Muito obrigado, muita saúde, muita felicidade para o senhor e sucesso. Tudo de bom. Valeu. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, tudo de bom.